Olá, queridos alunos. Estamos aqui hoje para falarmos com vocês um pouquinho a respeito do Egito e da Mesopotâmia, sociedade e cultura. Começando pela Mesopotâmia, pessoal, nós temos que frisar para vocês que os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que é um povo politeísta? Um povo que acredita em vários deuses. Então, dentro dessa crença politeísta, os povos da Mesopotâmia realizavam diversos rituais. Esses rituais eles eram realizados ao ar livre e também em grandes templos, como o Zigurate de Ur. Eu vou colocar uma imagem dele aqui para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse templo. Bom, além da questão religiosa relacionada aos povos da Mesopotâmia, existe também um outro fator muito importante relacionado a essa sociedade, que é o Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi, pessoal, é o primeiro conjunto de leis que se tem notícia na história da humanidade. Ele foi elaborado pelo rei Hammurabi, cerca de 1700 anos antes de Cristo. Então ele foi um rei da Babilônia que dominou grandes extensões de terra ali na Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia é uma região, portanto a região conhecida como Terra entre Rios, que eram os rios Tigre e Eufrates. Bom, esse Código de Hammurabi, ele tinha ali um conjunto de normativas, nas quais o rei se firmava, O rei se firmava, inclusive, para firmar sua autoridade sobre os territórios por ele dominados. Então, era uma forma de centralização administrativa. Dentro desse código existiam normas rígidas que inclusive nos remetem àquela ideia da lei de Talião, que é um princípio segundo o qual olho por olho, dente por dente, ou seja, na mesma medida em que infringires a lei, serás punido. Essa é uma expressão bastante conhecida aí até hoje. Então ele foi assim um conjunto de normas que inspirou os futuros códigos de leis que existem até hoje aí, e continua existindo no mundo atual. Bom, pessoal, a respeito do Egito, a primeira coisa que nós temos que frisar também para vocês é que eles, assim como os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, porém existe um diferencial. Os povos mesopotâmicos, os seus deuses tinham formas antropomórficas somente, ou seja, eram em formato de seres humanos. Já os egípcios, eles tinham 3 tipos de formato de deuses. Os antropomórficos, que são aqueles que têm a forma humana, os zoomórficos, que são aqueles que têm a forma de animais, e os antroposomórficos, que são aqueles que têm parte da sua forma humana, parte animal. Existe também, pessoal, uma questão muito extensa e muito interessante a respeito da religião dos egípcios. Dentro desse culto em vários deuses, nós podemos citar aqui 3 principais, que são Ra, o deus do sol, Ísis, a protetora da natureza, e Osíris, que era conhecido como juiz dos mortos. Inclusive, a respeito da mumificação dos mortos, daquela questão de se enterrar os mortos junto com bens materiais, existe toda uma, vamos dizer assim, uma mitologia envolvendo tudo isso, relacionada a Osíris. Inclusive a própria lenda de Osíris, ela nos explica um pouco da importância dessa crença dos egípcios. Então, segundo a lenda, Osíris teria sido morto por seu próprio irmão, Sete, e seu corpo teria sido dividido em partes e lançado no rio Nilo. Ísis, que era esposa de Osíris, assim como sua irmã também, teria percorrido o rio, segundo essa lenda, essa crença, recolhido as partes do corpo e dado novamente, dado vida a Osíris. Então essa lenda, ela reforça
imaginário ali dos egípcios essa questão do renascimento. Então, o fato deles enterrarem seus mortos junto dos pertences, né, dava para eles a sensação de que numa outra vida eles iriam reiniciar utilizando-se desses pertences. Inclusive os faraós, né, eram enterrados inclusive com pequenos barcos, segundo a lenda, eles iriam navegar no novo mundo, em que eles iriam ressurgir utilizando-se daquela embarcação. Então, Osíris, na crença deles, é o juiz dos mortos, aquele que decide se aquela pessoa falecida merece ou não ingressar num novo mundo, né? Para isso, existem várias descrições ali na história, né? Inclusive imagens, né, de trechos do famoso Livro dos Mortos. É um livro que nos ajuda a entender, né, toda essa crença dos egípcios e, portanto, de certa forma, o fato gerador, né, de todos aqueles rituais funerários. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês, uma imagem, né, de um trecho do Livro dos Mortos, que serve para a gente entender o porquê de toda essa crença dos egípcios nessa vida após a morte. Bom, pessoal, hoje nós estamos encerrando por aqui, né? E nas semanas seguintes nós voltaremos com mais história para vocês. Um forte abraço do professor Fábio.